Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Você está no canal Deus Só Há. Eu sou Leonardo de Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público. E aqui nós falamos de dicas de leitura sobre religiões, história das religiões, sociologia das religiões, fé e espiritualidade, sem viés apologético. Ou seja, não é um canal missionário, né? Então, a internet tem vários canais missionários dedicados a cada um segmento religioso. Mas aqui nós falamos de várias religiões, pelo menos as que me interessam, né? Então, não sou especialista em religião, não sei de todas as religiões que existem no mundo, né? Mas as que eu conheço e sobre as quais eu leio, vou me arriscar a comentar aqui, né? Então nós estamos lendo um sensacional livro da Karen Armstrong, que, né, sempre tem Karen Armstrong aqui no canal. Este canal existe porque eu estou relendo a História de Deus, né? Sobre os monoteísmos, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então tem vários vídeos aqui no canal. É claro que tem alguma coisa aí também sobre hinduísmo, budismo, etc., né? Mas mais sobre os monoteísmos, né? E aí esse livro da Karen Armstrong vai fazer relações entre religião e violência. Será que a religião aumenta a violência? Será que o mundo religioso aumenta a violência? Que esse é um dos argumentos ateus, né? O ateus aí, né? Da internet fala, se o povo não fosse religioso, não teria as guerras de religião, então não teria violência, né? Não teria aí o Shoah, o Holocausto, etc. Então ela vai discutir tudo isso aí, assim como ela discutiu no livro chamado Em Nome de Deus, que é em relação ao fundamentalismo. Né, que tem uma pegada aqui, né? Ela realmente vai falar desses assuntos, do fundamentalismo, principalmente do capítulo 11. Nós estamos do 9, 10 e 11, né? Então são capítulos que ela vai misturar a história e a questão também teológica. Então, ou seja, são assuntos em que ela vai tratar tanto a história quanto a religião. Né? Então, é a mesma coisa que ela faz lá no fundamentalismo, apesar que é mais histórico, né? E a mesma coisa que ela faz na história de Deus, né? Tem essa relação aí de intercâmbio, né? Então ela trabalha muito esses intercâmbios justamente para contextualizar, né? Ela trabalha muito contexto, eu gosto muito disso aqui, que ela faz um contexto, né? E quando ela trabalhar a questão judaica, né, tem esse livro também, que é História Ilustrada do Povo Judeu, que é uma breve história também, um resumo, e é interessante que esse livro aqui vai falar mais dos sucessos da civilização judaica, né? Eu gostei muito disso aí, que vai falar dos pensadores, da filosofia, do movimento judaico, a tradição judaica, não exatamente os momentos de crise. Né? Os momentos de crise vai ser aquele livro lá do panorama, né? A história geral do antissemitismo. Também comentei alguma coisa aí, porque o antissemitismo são os momentos de crise, né? Os momentos em que as populações se voltam contra o povo judeu como se fosse um bode expiatório. Né? Então, essa expressão é até usada, né? Vários momentos de crise, principalmente na Europa, havia essa violência explícita contra o povo judeu. Aqui, esse livro aqui é mais história mesmo do pensamento judaico, a cultura, né? A arte judaica, né? E é claro que vai falar dos momentos de crise, por exemplo, nós estamos aqui no capítulo 9, que é a transição para a modernidade. Lembrando que no final do século XV houve a reconquista, né? Ou seja, os reis católicos reconquistaram ali a Península Ibérica, ali a Espanha e Portugal. E aí vários judeus foram convertidos à força e vários desses judeus depois foram perseguidos pela Inquisição. Porque a Inquisição preocupava muito com os cristãos novos, né? Então, cristãos novos, esses judeus convertidos, porque estavam sendo acusados, denunciados, que estavam mantendo as práticas judaicas, fingindo que eram cristãos, católicos, né? Então, tem essa questão aqui da Inquisição Espanhola, vai falar essa transição, mas o mais importante aqui que ela vai falar, essa transição para a modernidade, é a questão mesmo da reforma protestante, né? O Lutero, Calvino, etc., que vai ser ali no início do século XVI. Né? E aí, claro que vai ter a reforma, a contra-reforma, as guerras religiosas, então é isso aí que ela vai abordar basicamente nesse. Então vamos lá por partes. Vou tirar aqui que está dando um reflexo. Reflexo muito bem. Vamos lá, então a questão do protestantismo. Ela vai falar assim: olha, o protestantismo inaugurou essa questão da livre interpretação, então, ou seja, recusou a tradição e usou a ideia da sola escritura. Sola escritura, né? A gente já discutiu aqui. Tem no canal a História do Cristianismo, vários vídeos sobre a história do cristianismo, da reforma protestante, mas aqui nós estamos pontuando as questões, como chegou a questão da violência, né? Vamos lá. Então, o individualismo, a questão da separação do Estado da Igreja e a questão da religião ser um assunto particular, né? Mas aí, por questões de política, né, alguns, os suceranos, ou seja, aqueles senhores feudais que mantinham a crença católica, exigiam dos seus vassalos, né, quem estava ali nos campos, nos feudos, né, desse sucerano católico, que todos fossem católicos.
E acontecia também que nos feudos, onde os suceranos eram protestantes, exigiam que os seus súditos, seus vassalos, fossem protestantes, né? Então, ou seja, não era tão particular assim essa questão aí, né? E aí a questão do Lutero, as contradições do Lutero, eu estou devendo aqui uma leitura da biografia do Lutero, que o Lutero é esse divisor de águas, né? Então, alguns santificam o Lutero e outros falam que é um herege maldito. Não, tem que ler o Lutero, entender o momento histórico, não vamos ficar atacando pessoas, né? Então, o Lutero sempre se considerava católico, então tem essa questão aí. Lutero foi excomungado, né? Ele foi obrigado a se retirar, como dizer, né? Não queria retirar. E aí o Lutero, a maior questão dele era com as indulgências. Tem toda a discussão disso aí, para onde estavam os recursos, a exploração do uso das indulgências e a questão da Eucaristia também, né? A questão da Eucaristia é outra coisa também, é mais simbólica, é a transubstanciação, a consubstanciação, é uma coisa, né? Essas questões, mas o Lutero não é exatamente um cara favorável aos judeus, né? Então tem essa questão também, ele é um antissemita, né? Tem essa questão polêmica, vamos discutir quando eu falar do Lutero, e também que o Lutero foi contra as revoltas camponesas, né? Muito bem, então a religião era usada pelos senhores feudais como um ânimo de combativo, né? Então muitas dessas guerras religiosas eram interesses de dinastias, e as dinastias usavam a questão religiosa como um pavio ali, né? Como explodir a pólvora, né? Então, tinha interesses feudais ali, né, senhores feudais, mas eles usavam o povo que tinha suas preferências religiosas, ou tinha que seguir a religião do príncipe, né, e aí jogava contra outro príncipe. Então usava, né, mas muitas vezes, por exemplo, a França Católica apoiava interesses protestantes lá nos reinos, lá nos príncipes alemães, contra o Império Alemão, por exemplo. Então tinha esses interesses, né? Basta estudar aí a Guerra dos 30 anos, né? Então é complicado isso aí. Muito bem, isso aí no período de transição. Então aconteceu a tragédia da Reforma, né? Várias pessoas morreram declaradas como hereges, então tem isso aí. Teve a tragédia da Inquisição, realmente teve a questão religiosa. Então ela vai mostrando momentos em que a religião piorou o quadro, né? Então ela falou assim, olha, não é uma questão religiosa, era uma questão política, era uma questão dinástica, mas a religião estava ali complicando, né? Então é isso, acontece que a religião complica, né? E aí as guerras de religião, basta ver as guerras de religião na França, e a guerra dos 30 anos ali na época do Barroco, né? Barroco alemão e tal, né? E aí ela fala assim, olha, as inquisições, principalmente a espanhola, que foi terrível, não se preocupava tanto com os protestantes, né? Preocupava mais com os judeus, né? Então vai falar aqui também que tinha uma próspera, né, civilização judaica e islâmica ali durante a Idade Média na Espanha, né, que era Andaluz, né, Andaluzia e tal. E aí, né, basta ler esse livro. E aí foi, né, destruída ao longo da Reconquista e do terrível século XVI, né? Essas brigas de dinastia que usavam a religião. Muito bem, aí ela vai falar da questão da mudança para a modernidade, que aconteceu justamente também no final do século XV, que é a descoberta da América, né? Então, ao mesmo momento da tendo Reconquista, né, os reis católicos se uniram ali, Colombo descobriram a América, não, invadiram a América. Então, vai falar da questão dos puritanos na América, a eliminação dos povos, né, nativos, falando sempre assim, olha, os povos nativos não têm Deus, né? Eles não têm Deus, não têm crença, né? Assim como os espanhóis acabaram lá com o resto do Império Azteca e tal, né? Então, tinha esse discurso religioso, né? Então, por interesse de terra, de expansão, de negócio e tal, tinha um período ali inicial de transição, podemos dizer assim, que tinha um diálogo com os povos indígenas, os povos nativos ali, mas depois começou um lado, né? E a gente sabe que foi exterminado, vários povos indígenas foram exterminados ali, né? Pelos chamados pais fundadores ao longo do século XVII. Né? Os pais fundadores que fugiam da perseguição religiosa na Grã-Bretanha, ali na França e tal. Então atravessaram o oceano, vieram para a América e aí fundaram os Estados Unidos da América. Né? Aí teve aquela briga de independência ali, com a Guerra de Independência, George Washington, os Estados Unidos contra a Grã-Bretanha, etc. E aí, o que aconteceu depois? Aconteceu depois que teve a independência. Muitos desses pais fundadores, muitos desses guerreiros da independência eram deístas ou maçônicos, não eram exatamente cristãos, né? Então começou a ter um período de secularismo, que é a chamada a fé, porque é pessoal, né? E há uma diferença de Estado e fé. Então o secularismo não é a pregação do ateísmo, né?
Mas o secularismo é, ó, há um Estado secular, o Estado não obriga ninguém a seguir religião nenhuma, o Estado é separado de religião e o Estado não define e não defende nenhuma crença. É isso, o secularismo é isso aí. Então, se você tem a sua fé e não é perseguido, é porque o Estado não persegue fé alguma. Não é que o Estado vai pregar o ateísmo. Então, a pessoa confunde secularismo com ateísmo, né? E aí vai ter a Revolução Francesa, né? Tudo aqui, nós vamos lá para capítulos, né? Continuando 10 e 11 aí, né? Que nós vamos abordar aqui, ó. Campos do Sangue, continuamos aí. Então, depois da Revolução Francesa, vai acontecer o liberalismo na política, né? Que são dos impérios liberais, e vai acontecer o liberalismo na religião, né? O cristianismo liberal, você tem um cristianismo muito liberal, tal. Porque justamente a Bíblia não vai ser lida como literal, né? Muitas pregações, podemos dizer assim, vários escritos, vai abordar a Bíblia como uma leitura mais literária, simbólica, não literal. Então não vai acreditar ali na criação de 6 dias, o dilúvio universal, não vai acreditar algumas coisas na Bíblia, não serão dadas como mitologias, podemos dizer assim. Não é mitologia, seria o termo certo, mas ao mesmo tempo descobertas arqueológicas começaram a colocar em evidência que algumas coisas na Bíblia, a Bíblia tinha razão, lembra desse livro aí? A Bíblia tinha razão, é justamente isso aí. Alguns aspectos na história, né, alguns contextos históricos que são revelados na Bíblia realmente existiram. Então nem tudo na Bíblia é literatura, né? Então é isso. Então tem aqueles que falam que tudo na Bíblia é literatura e aqueles que falam que tem história na Bíblia, né? Então tem isso aí. E aí teve a pesquisa arqueológica, principalmente do Oriente Médio, Império Otomano, né? E aí foi uma época de quê? O que foi o século XIX? Seguinte, olha aqui, seguindo, resumão. Ceticismo, né? As pessoas não estavam mais crendo na religião, pelas guerras religiosas, por causa do espírito iluminista. A questão do deísmo, principalmente na América, né? O deísmo é aquela ideia que Deus não intervém, Deus não é um Deus provedor, não tem providência divina, essa é a questão do deísmo, né? A maçonaria, né? O ateísmo, aí vem o marxismo também da Europa, né? A questão do marxismo, Feuerbach lá também, né? Que fala que Deus é a invenção humana, e aí vem o Schopenhauer, o Nietzsche, né? Nietzsche, que são pensadores alemães, falando da questão de Deus estar morto, né? Mas não é que estão falando que Deus está morto, é a questão que, observando a civilização do século XIX, chegaram a essa conclusão. E aí tinha a evolução do Charles Darwin também, né? O Charles Darwin, o darwinismo, que é a questão da aptidão dos mais fortes. Então só os mais fortes sobrevivem, né? E reproduzem espécies e tal. Isso aí levou ao darwinismo social, né? O darwinismo social, até que no próprio século XIX para o XX aconteceu o fundamentalismo, reavivamento, né? Vários milenaristas, né? E começaram a surgir os grupos, né? Surgiram os adventistas, né? Os estudantes da Bíblia, que viraram o sistema de Jeová, surgiram os mormons, né? Mormonismo. E aí depois, lá no final, da virada do 19 para o 20, o pentecostalismo, né? Os pessoal aí da dispensação, né? O dispensacionalismo, né? Então ela vai falar que, mas o fundamentalismo não é exatamente a ideia de radicalismo, de extremismo, vamos pegar a bomba, não é, né? Ela vai explicar, inclusive, no outro livro chamado Em Nome de Deus, que tem que reler ele aqui, que vai explicar a origem dos fundamentalismos no cristianismo, no judaísmo e no muçulmano, no mundo muçulmano. Né? Então tem essa questão aí. E ela vai explicar então que o fundamentalismo surgiu como uma reação ao movimento liberal. Né? Então até hoje os cristãos liberais, né, ou a certa teologia liberal não é aceita, principalmente se você for no meio pentecostal. Né? Então que são totalmente... tem aqueles que leem a Bíblia literalmente, a Bíblia, são os 6 dias da criação, o tempo de dilúvio universal, tudo que tem na Bíblia ali foi real. Então tem aqueles que fazem a leitura completamente literal da Bíblia. Né? Então aí é outra questão teológica, enquanto que outros fazem a leitura da Bíblia mais literária, né? Só isso aqui ser um símbolo, né? Tal, isso aqui, né? Ou seja, não é ao pé da letra. Por isso que a diferença do literal, que é seguir ali tudo, aconteceu exatamente assim, né? Aí a questão de fé, de milagre, né? Então essa questão, e ela vai explicar que este fundamentalismo foi uma reação à modernidade, por isso que em alguns momentos esse fundamentalismo ele é radical, né? Então, por exemplo, lá nos hebreus, né, no movimento judaico, teve o movimento ortodoxo, né, e em relação ao liberal, né, que existe aqueles movimentos assimilativos, inclusive vai ser falado aqui, vários judeus se assimilaram à civilização ocidental, né, e aí passaram a falar a língua dos países, né, ucraniano, polonês, alemão, tal, né, então eles passaram até nem se considerarem mais judeus. E aí, quando tinha uma prática judaica, era na língua do país mesmo e tal. Enquanto que aqueles que só falavam hebraico, né? Yiddish, hebraico,
Então tinha essa rixa aí. E no meio termo tem o Massorti, que é um judaísmo que não é nem tanto ortodoxo, nem tanto liberal, né? É um meio termo aí, é uma outra linha. Então, assim, tem pelo menos 7 linhas do judaísmo hoje em dia, que eu já pesquisei aí, né? Mas se você quer saber mais do judaísmo, é esse aqui, né? A Karen Armstrong está falando no geral. Então, eu acho que sobre esse ponto do fundamentalismo, o melhor que ela escreveu foi justamente Em Nome de Deus, né? Mas eu estou resumindo essas partes aqui neste livro que ela explica assim, olha, a religião foi usada pelas dinastias, pelos príncipes, principalmente na Índia, né? Ela vai explicar a questão da Índia lá, né? Que tem guerra religiosa até hoje, a questão dos hindus e dos muçulmanos, né? Os interesses políticos que tinha, por exemplo, do Império Britânico de jogar um contra o outro, né? O próprio renovação do hindu, né? Essa ideia de hindu, essa ideia de eu sou mais hindu que você, né? Então, essas divisões, lembrar que lá no hinduísmo, que a gente chama de hinduísmo, é um termo até ocidental, né? Na prática, nas tradições hinduístas, existem vários deuses e várias correntes, e aqueles que são mais enoteístas, ou seja, aqueles que reverenciam mais o Krishna, aqueles que reverenciam mais o Vishnu, né? Que é mesmo, né? Ou mais o Shiva, né? Lembrar que Krishna é um avatar de Vishnu, né? E aí tem aquelas vários subdeuses, podemos dizer assim, né? Então ela vai mostrando assim, que tinham vários movimentos sem um atrapalhar o outro, mas no momento em que os britânicos entraram, né? Alguns grupos tentaram falar, a nossa fé, não, nós que adoramos Shiva somos mais puros que vocês que adoram o Krishna. Começou a surgir o revivimento do Krishna, que é o Hare Krishna, né? Inclusive se expandiu no século XX, se expandiu aqui pelo Ocidente. Então o Hare Krishna foi surgir desse revivamento, né? Em relação aos muçulmanos, que aí depois separaram, né? Tiveram separar, e aí uma parte da Índia, da independência, ficou muçulmana, que é o Paquistão, né? O Paquistão é essa parte muçulmana da Índia, e o resto da Índia ficou lá, a minoria budista, né? Os Sikhs, né? Os hindus. Os Sikhs é complicado, o Sikhismo é complicado porque é uma religião que está ali entre os hindus e os muçulmanos, né? Então é uma religião híbrida ali, um sincretismo. São monoteístas, não são igual aos hindus, mas tem práticas de yoga, né? Yoga semelhantes. Então é uma mistura de yoga com sufismo, que é muçulmano. Então, né, não sou especialista em sikhismo, mas é uma religião que surgiu na Índia, né? Só tinha que surgir na Índia mesmo. Então ela vai explicar essas questões, né? Políticas que usam a religião para complicar, né? Aí, claro que no fundamentalismo a gente vai reler, nós vamos chegar à questão também da Palestina. Aí, século XX, a questão, olha, a guerra na Palestina é uma guerra religiosa, um conflito religioso, vai ter esse ingrediente religioso, mas a guerra ali é por território, né? Questão estratégica, questão geopolítica, né? Os árabes estão cheios de petróleo ali, né? Estão sentados em cima do petróleo. A questão ali do Mediterrâneo, a questão ali do Egito, né? O trânsito ali, né? Toda vez que tem problema no Egito ali, o trânsito no Suez ali, tem problema na economia mundial, o preço do petróleo vai subindo, então são questões geopolíticas, né? Mais do que questões religiosas. Claro que a religião vai complicar tudo, né? É isso que ela é, basicamente, mas não que seja, olha, a religião está aumentando a violência ou a religião é que provoca a violência. Não, ela fala assim que são interesses basicamente políticos, geopolíticos, que usam, obviamente, essa questão religiosa, porque os ânimos ficam exaltados, né? Questão de fé, de crença e tal. Isso é uma questão de identidade, né? É isso aí, então fica a dica de leitura, acho que nós gastamos 3 vídeos para dar uma panorâmica aqui do Campo de Sangue, mas esse livro, eu falei, tem que ler depois de ler o Em Nome de Deus, né? Que ela trata mais do fundamentalismo, explica lá, mas esse aqui é mais geral, né? Ela volta lá no Neolítico, né? Volta lá na Idade da Pedra, né? Ok? Fica aí a dica, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.